Oi, gente, aqui é da página Amável Travesso. Como surgiu umas dúvidas sobre o quadro de atividades de rotina num grupo do qual eu faço parte, então eu tô fazendo esse vídeo. Não é nada demais, assim, é mais para mostrar que aos pouquinhos a gente consegue. É difícil no começo, é bem complicado, mas a dica que eu dou é fazer o começo, o ensinamento a ser divertido. Claro que a correria do dia a dia, a gente não tem muita paciência. É cansativo, é exaustivo, mas vale a pena investir em algo que lá na frente vai valer a pena do que ficar se cansando toda a vida, né? Então, nossos filhos têm sim capacidade de fazer o que quiser, o que a gente ensinar para eles. É um pouquinho difícil implantar a atividade, aplicar a rotina, mas com o tempo funciona, eu posso garantir. E hoje meu filho tem 12 anos. Não foi fácil implantar, mas foi algo que quando funcionou, ele passou a ser mais calmo, assim, mais tranquilo em casa. Quando a gente consegue implantar a rotina, ele é bem mais tranquilo, assim, não tem tanta agitação, não anda tanto, não sei explicar direito, mas é algo assim bem notório, sabe? Então, esse é o quarto dele. É uma casa simples, aqui ele gosta muito de miniatura. É claro que a maioria dos brinquedos ele já abandonou, já doou, ele quase não brinca. Os brinquedos que ele gosta é algo de espadinha ou essas miniaturas mesmo, que até algumas não estão, que ele vive brincando e espalhando. E tem algumas na minha mãe. Esse é o quarto dele. Agora ele tá no tempo livre dele. Como ano passado, devido à pandemia, a gente deixou correr solto. Como estava todo mundo em casa e aquela neurose toda, a gente quase não aplicou rotina e eu sinto que ele está muito agitado, muito ansioso. Então eu voltei a aplicar a rotina, fiz um quadro temporário numa cartolina e quando voltar às aulas, as atividades extras, as consultas, aí a gente volta a fazer um novo horário. Por enquanto foi uma retomada, porque sempre funcionou e ano passado eu acabei abrindo mão e notei que fez falta, então a gente tá retomando. Então, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês que tá de lápis. Então, eu boto horários, ali tem os horários, as tarefas correspondentes à idade dele, os dias da semana e o dia de bônus. Aqui é o bônus. Se ele fizer as tarefas direitinho, se comportar bem, então a gente tem um acordo. Na época que a gente começou, foi com uma hora de extra, um passeio, uma brincadeira, visitar um amigo aqui. A gente negociava isso, coisas que fossem divertir. Eu nunca troquei por algo financeiro ou presente em si. Eu não sou muito a favor desse tipo de prêmio, assim. E foi difícil no começo, claro. Arrumar a cama, ensinar a arrumar a cama pediu paciência. Eu acabei fazendo como se fosse divertido, uma brincadeira. Não fiquei, tem que arrumar assim, não sei o que, não. A gente começou a brincar como é que arrumava e foi brincando e foi divertido. E foi fazendo meio que um desafio. Quero ver se tu consegue arrumar em tanto tempo, quero ver se tu consegue arrumar a tua antes da minha, antes de eu arrumar a minha. E aquilo foi ficando divertido, ele aprendeu. E aí sim, depois que ele aprende, depois que eu consigo tornar isso viável, aí eu cobro. Aí eu tenho que cobrar que ele faça. Então, não adianta a gente chegar, escrever um quadro, apontar para o filho o que ele tem que fazer e deixar correr solto. No começo vai pedir atenção. Então, o que eu dou outra dica para vocês? É que vocês coloquem uma tarefa por semana. Quando ele entender que ele tem que acordar, ele tem que fazer a higiene básica dele, no caso do meu, tomar o medicamento, cafezinho da manhã, tudo. Acabou o cafezinho da manhã? Opa, é hora de eu arrumar a cama. Eu posso arrumar a cama, eu vou arrumar a cama, então aquilo já tornou rotina, já não ficou mais aquele negócio que tu tem que estar ensinando a fazer. Então fica mais tranquilo tocar e aí tu parte para outra, assim. Não adianta querer implantar tudo num dia só, gente, que é muito cansativo. A gente em si lidando com isso já é cansativo. Cassiano, senta direito. É o dia inteiro pedindo para sentar direito, porque a gente quer que eles tenham uma rotina, um comportamento que nem todo mundo entende, nem todo mundo
compartilha desse pensamento com a gente. Então, muita gente julga, a gente sabe, a gente que é mãe de TDAH sabe que tem julgamento, tanto de amigos, como de parentes, como de professores. Tem gente que entende, tem gente que compartilha, tem gente que julga. Ah, é folgado, ah, é mal educado, ah, porque os pais deixam fazer o que quer. E na realidade não é assim. A gente batalha tanto para tentar botar juízo na cabeça deles, tentar que eles sejam uma pessoa de bem, uma pessoa organizada, para isso adicionar o futuro deles. Eu não sei se eu estou sendo... O meu modo de pensar é diferente do de vocês, mas eu acredito que não. Eu acho que todas passam por essa fase de... que cansa, que é cobrado muito, que sabe? Então eu acho que a gente, quanto mais puder agilizar a nossa vida e a deles, melhor. Por que que eu boto para fazer tarefa da casa? Não é para trabalhar para mim. Não é um lixinho que ele vai recolher, que ele está sendo meu escravo. Não é o pratinho que ele almoça, que ele vai lavar, que ele está sendo meu escravo. Não. Ele está aprendendo independência para a vida dele, ele já tem 12 anos. Então amanhã depois, se ele quiser passar um dia na casa de um parente, da minha mãe, o que quer que seja, ele não vai ficar um folgado se achando no hotel. Ele vai contribuir. Se eu ficar doente, se eu chegar mais tarde do trabalho, ele sabe se virar. Ele sabe ser independente. Eu luto pela independência dele. Então, pra mim, no meu caso, a rotina que eu venho aplicando desde os 6 anos de idade tem feito muita diferença pra mim. Muito, assim, na maturidade, eu sinto que ele fica mais calmo quando tem horário regrado pra tudo. Como eu volto a repetir, não é fácil iniciar, mas tenta que vai. Então eu fico por aqui, um abraço gigante em vocês, precisar chama pra gente compartilhar ideias e tudo mais. E na próxima eu faço um videozinho de como eu ensino ele a arrumar o guarda-roupa, tá bom? Como organizar e como fica mais fácil pra ele. Beijo, fica com Deus.